O Fluminense ganhou. O placar marcou 2-1. O juiz apitou o final do jogo. E no momento em que os braços deveriam se erguer para celebrar, o que desceu das arquibancadas do Maracanã foi um som ensurdecedor, pesado e implacável. A vaia. Pensa nisso por um segundo. A torcida vaiou. Isso não faz o menor sentido lógico, faz? Até você entender exatamente o que está acontecendo dentro do cérebro coletivo desse time e na prancheta do seu treinador. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o buraco é muito mais embaixo do que os programas esportivos estão te mostrando. Se esse vídeo te ajudar a enxergar o jogo de outra forma, deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Isso é fundamental para continuarmos quebrando o jogo aqui. Agora vamos ao que interessa de verdade. O Fluminense bateu o Operário por 2-1 na Copa do Brasil. O time classificou, avançou de fase. No papel, na frieza matemática de uma planilha de resultados, isso é um resultado positivo. Missão cumprida. Mas nas arquibancadas do Maracanã, a torcida tricolor não comemorou. Ela vaiou. E vaiou alto. Existe um princípio básico no comportamento humano. Nós não reagimos apenas ao que está acontecendo agora, nós reagimos ao que o momento presente nos diz sobre o futuro. Quando uma torcida vai ao próprio time depois de uma vitória, existe um recado brutal, claríssimo, sendo mandado para o campo. O problema, meus amigos, não é o placar que estava no telão. O problema é a mensagem que o futebol jogado está transmitindo. O problema é o que está acontecendo dentro de campo, nas entrelinhas, nos espaços vazios, e que o técnico Zubeldia até agora provou ser incapaz de resolver. Para você entender a real gravidade disso, a gente precisa dar um passo para trás. Você precisa ver o que o Fluminense tem feito nas últimas semanas, não como jogos isolados, mas como um sintoma de uma doença maior. Nos últimos 5 jogos, o time venceu apenas uma vez, aquela vitória sofrida contra o Operário. Empatou 2 vezes, e perdeu outras 2 vezes. Mas os resultados não contam nem metade da história. O terror está nos padrões táticos. Em todos, eu repito, em absolutamente todos esses jogos, o Fluminense ficou com a bola a maior parte do tempo. Nós estamos falando de precisão de passe na casa dos 92%. Nós estamos falando de domínio territorial. Mas, de forma bizarra, em todos esses jogos, o adversário precisou de muito menos posse, muito menos esforço e muito menos chances para fazer um estrago muito maior. Isso não é azar. Isso não é a bola pune. Isso é um padrão tático e comportamental falho. Vamos destrinchar isso para ficar cristalino. Vamos olhar para o jogo contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. O Fluminense ficou com a bola quase o tempo todo. 72% de posse de bola. O time tocou, circulou, trocou passes de um lado para o outro. Dominou o jogo inteiro, se você considerar que dominar significa apenas não deixar o outro brincar com a bola. Mas adivinha? O Fluminense finalizou exatamente 2 vezes na direção do gol adversário em todo o jogo. 2 vezes. Imagina a cena. Você convida alguém para jantar na sua casa. Você prepara a mesa, acende as velas, coloca a melhor música, passa horas arrumando tudo para ser perfeito. E quando o convidado chega, você não serve a comida. Você apenas fica olhando para os pratos vazios. É isso que é o Fluminense de Zubeldia hoje. É uma preparação eterna para uma ação que nunca acontece. Em 90 minutos de posse de bola total, o time criou apenas 2 lances de perigo real. Isso é a definição de um ataque que não funciona. Não importa se o time segura a bola por 89 minutos. Posse de bola sem quebra de linha, sem infiltração, sem agressividade, é apenas um mecanismo de defesa psicológico. O time toca a bola de lado porque tem medo de errar o passe vertical e tomar o contra-ataque. É a posse de bola do medo, não a posse de bola da dominação. Grave esse número. 2 finalizações. Porque ele vai voltar para assombrar a gente daqui a pouco. Se no Maracanã ou em campo neutro o cenário já é frustrante, fora de casa o roteiro vira um filme de terror psicológico. Vamos viajar para a altitude da Bolívia. Jogo de ida contra o Bolívar. Você sabe o que aconteceu lá? O Fluminense não finalizou uma única vez ao gol adversário em 90 longos exaustivos minutos. 0. Um nada absoluto. O time entrou em campo, suou a camisa, trocou quase 500 passes com 92% de acerto, rodou a bola no meio de campo e não ameaçou o goleiro adversário uma vez sequer. É como se o gol adversário estivesse protegido por um campo de força invisível que a estrutura tática de Zubeldia se recusa a atravessar. E se você acha que a culpa foi só da altitude, vamos descer para o nível do mar, lá no Beira-Rio, contra o Internacional. O cenário se repete com uma crueldade matemática. Mesmo com absurdos 66% de posse de bola, mesmo dominando a intermediária, o Fluminense foi completamente engolido e superado pela objetividade do rival. O Inter entregou a bola para o Flu, recuou suas linhas, compactou a defesa e disse: "Toma, tenta fazer alguma coisa." O Flu não fez. E o Inter, com 1/3 da posse, finalizou quase o dobro de vezes e venceu o jogo por 2-0 com uma facilidade assustadora. A grande, nua e crua realidade é esta. O Fluminense tem a bola. Mas o Fluminense não tem a menor ideia do que fazer com ela quando a situação aperta e o espaço acaba. Diante de um sistema falido, o que sobra? Sobra o desespero. Sobra a individualidade. E tem um jogador específico que está literalmente carregando o peso desse time nas costas, como um curativo em uma ferida que precisa de cirurgia. John Kennedy. Olha para a frieza dos números recentes. Contra o Vitória, no Brasileirão, o time estava perdendo em casa. Um vexame se desenhando. Até que John Kennedy arranca um gol nos acréscimos aos 45 do segundo tempo.
Contra o Independiente Rivadavia, o time estava caminhando para uma derrota humilhante, até que John Kennedy arranca outro gol nos acréscimos aos 46 minutos. 2 jogos consecutivos. 2 vezes seguidas em que o Fluminense olhou para o abismo, estava prestes a cair, e um único talento individual puxou o time de volta pela gola da camisa no último segundo possível. E aqui nós precisamos ser extremamente frios e analíticos. Isso não é brilhantismo tático. Isso é talento puro e instinto de sobrevivência cobrindo um problema coletivo crônico que não foi resolvido na semana de treinos. Quando uma equipe passa a depender de milagres recorrentes nos acréscimos para não sair derrotada de campo, o treinador perdeu o controle da engrenagem. Isso não é coincidência, não é o peso da camisa. Isso se chama fragilidade sistêmica. Se você precisa de um herói todo jogo, é porque o seu sistema é um vilão. E isso nos traz de volta ao jogo contra o Operário. O único jogo nos últimos 30 dias em que o volume estatístico do Fluminense fez algum sentido prático foi justamente essa vitória apertada. O time finalizou 9 vezes no gol, um número finalmente compatível com a posse que tem. Mas lembra do começo do vídeo? Mesmo ganhando, a torcida vaiou. Por quê? Porque a torcida do Fluminense entende de futebol. Ela olha para o campo e processa até a informação. Dar 9 chutes no gol contra um time da Série B, dentro do Maracanã, em um jogo de vida ou morte de Copa do Brasil, não é motivo para soltar fogos. Não é superação. É a obrigação mais elementar de um time da grandeza do Fluminense. A torcida não vaiou a vitória. A torcida vaiou a pobreza da execução. A torcida vaiou a previsibilidade. A torcida vaiou o fato de que, se fosse um adversário de Série A ali, o time provavelmente não teria passado. Na minha visão analítica, Zubeldia está sofrendo de uma dissonância cognitiva tática. Ele está cometendo um erro estrutural gravíssimo que se repete a cada rodada, como um loop infinito. Qual é o erro? Ele monta, treina e orienta um time para ter a bola, mas ele não monta um time para fazer o gol. E eu sei que pode soar como a mesma coisa para o torcedor casual, mas no alto rendimento são universos completamente diferentes. Ter a bola é focar em estabilidade, em não perder a posse, em passes curtos e seguros de pé em pé, criando uma forma de U ao redor da defesa adversária, de lateral para volante, de volante para zagueiro. Fazer gol, por outro lado, exige o caos, exige risco. Exige que um meia tente um passe enfiado que tem 50% de chance de dar errado. Exige que um lateral abandone sua posição de segurança e faça uma ultrapassagem por trás do ponta. Exige acelerar a transição. Ter a bola é controlar o ritmo cardíaco do jogo. Fazer gol é acelerar esse ritmo até o adversário ter um infarto tático. Zubeldia está obcecado com o controle, e o Fluminense está morrendo sufocado nessa obsessão pacífica. Ele está confundindo o controle estéril com imposição ofensiva faz muito tempo. E preste muita atenção nisto. Os dados e o comportamento em campo provam que o problema principal não é a falta de peças. O problema não é o elenco. O Fluminense tem peças que muitos técnicos do Brasileirão matariam para ter. Tem o John Kennedy, que é o caos em pessoa, um finalizador nato. Tem o Martinelli, que tem leitura de jogo e capacidade atlética. Tem o Acosta, que adiciona dinamismo. São jogadores de qualidade comprovada, capazes de executar ordens complexas. O problema central é que esses atletas não estão sendo alocados dentro de um ecossistema tático que maximize o que eles têm de melhor. É como você ter um carro esportivo de altíssima cilindrada e o técnico obrigar o motorista a dirigir apenas na primeira marcha para não gastar muito pneu. Zubeldia projeta e treina uma equipe que parece um balé lindo no quadro negro da teoria, cheio de linhas retas e simetria, mas que evapora, some e entra em pane na prática, assim que o adversário sobe as linhas de marcação e pressiona a saída de bola de verdade. A arquibancada não precisa ter licença da UEFA para ler o jogo. A torcida do Fluminense sentiu essa desconexão antes mesmo da imprensa esportiva começar a martelar o assunto. É o tal do inconsciente coletivo. A massa percebe a falha no sistema, e quando uma torcida gigantesca percebe a ruptura antes de todo mundo, ela retira o seu apoio incondicional. Ela para de bater palma no automático. Ela cruza os braços. E sim, ela vaia, mesmo com a classificação garantida. Eu não estou sentado aqui, gravando este vídeo, para ser o engenheiro de obra pronta e dizer que Zubeldia precisa ser demitido amanhã de manhã. O que eu estou fazendo é apontar para o painel do carro do Fluminense. As luzes vermelhas estão todas acesas. A temperatura do motor está no vermelho. A pressão do óleo caiu. Todos os sinais estatísticos, técnicos e psicológicos estão apontando na exata mesma direção. Colapso. E meus amigos, no futebol como na vida, ignorar sinais de alerta de forma deliberada tem consequências devastadoras. Agora nós chegamos à parte mais crítica e vital dessa nossa conversa. Porque toda essa teoria, todas essas estatísticas de passes e finalizações, toda essa angústia da torcida e toda a teimosia do Zubeldia vão ser colocadas dentro de uma panela de pressão e testadas ao extremo em um único jogo. Um confronto que já está batendo na porta. 19 de maio. Grava essa data. Fluminense contra o Bolívar. Libertadores da América. Lembra daquele número que eu pedi pra você não esquecer? Lembra que eu falei que o Fluminense, lá na altitude da Bolívia, sob o ar rarefeito de La Paz, não finalizou nem ao menos uma miséria de vez na direção do gol do Bolívar? 0 chutes. Pois é. O jogo de ida terminou com os bolivianos vencendo de forma confortável por 2-0. Sabe o que essa matemática fria significa para o jogo de volta no Maracanã? Significa que a filosofia do passe para o lado acabou. Na realidade, para avançar de forma direta e afastar os fantasmas, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença. 3 gols. 300% a mais de produtividade. E, crucialmente, sem sofrer nenhum gol. Se tomar um, tem que fazer 4.
E nós já vimos que a transição defensiva desse time quando perde a bola está em frangalhos. O Fluminense precisa de 3 gols usando um ataque que conseguiu criar exatamente 0 lances de perigo no jogo de ida. O Fluminense precisa de agressividade ininterrupta, operando com um sistema tático que se acostumou a apenas sobreviver dependendo de John Kennedy tirando coelhos da cartola nos acréscimos. O Fluminense precisa incendiar o estádio com uma torcida que já demonstrou estar com os nervos à flor da pele, literalmente na borda da paciência pronta para estourar no primeiro passe errado para trás. O peso gravitacional desse jogo do dia 19 não cabe em um roteiro, não cabe em palavras. É o tipo de partida que define temporadas. É o tipo de partida que destrói planejamentos ou que forja renascimentos. E Zubeldia vai caminhar do túnel para o banco de reservas do Maracanã, sabendo perfeitamente de uma coisa. Se o Fluminense cair precocemente dentro de casa com o estádio lotado, a pergunta na coletiva de imprensa e nos corredores das Laranjeiras não vai ser o que deu errado hoje? A pergunta vai ser por que a diretoria não mudou esse desastre anunciado antes. Esse é o ultimato tático. É o ponto de não retorno. O momento absoluto da verdade para esse elenco e para essa comissão técnica. E essa verdade chega, implacável, no dia 19. Agora que as cartas estão todas na mesa, eu não quero apenas entregar a minha visão. Este canal é uma via de mão dupla. Eu quero mergulhar na mente de vocês, torcedores e analistas de futebol. Eu quero saber qual é a leitura que vocês estão fazendo dessa tempestade perfeita. Desce agora nos comentários e me responde de forma direta com a letra A ou com a letra B. Letra A. Você acredita que Luiz Zubeldia ainda tem controle sobre o vestiário? Entende o problema e merece a chance. E o tempo de consertar os erros táticos desse time do Fluminense para essa sequência da temporada. Letra B. Você acredita que o padrão já foi estabelecido? A teimosia tática é incurável. O sistema faliu e o Fluminense precisa desesperadamente de um choque de realidade e de um técnico novo na beira do campo antes que o ano seja jogado no lixo definitivamente. Não tem julgamento aqui. Não tem resposta matematicamente certa agora. Eu só quero medir a temperatura da arquibancada virtual. Quero saber o que a torcida tricolor e quem ama futebol tático pensa de verdade sobre o abismo que se aproxima. Vamos recapitular. O Fluminense sofreu para vencer o Operário por 2-1. A torcida olhou para a vitória e vaiou. E agora, depois dessa análise, você sabe cirurgicamente o porquê dessa atitude. Nós estamos diante de um time que foi doutrinado a amar a posse da bola, mas que desaprendeu o caminho e a fúria necessária para fazer o gol. Nós estamos assistindo a um técnico que projeta sistemas táticos herméticos, bonitos e cadenciados, mas que simplesmente evaporam como fumaça quando são colocados sob a pressão física e mental de um adversário de verdade. E no centro disso tudo, como uma contagem regressiva, nós temos um jogo gigante no dia 19 de maio. Uma verdadeira final antecipada que vai definir muito, mas muito mais do que apenas uma simples vaga na Libertadores da América. Vai definir a identidade do Fluminense para 2026. Isso não é uma má fase passageira. Isso não é uma crise de resultados isolados. Isso é um padrão comportamental e tático profundo que exige uma resposta imediata. E o tempo para essa resposta esgotou. Se a profundidade desse vídeo abriu a sua cabeça para enxergar o jogo de uma maneira diferente, além dos melhores momentos da TV, deixa o seu like agora. É rápido, é um clique, mas faz a diferença absoluta para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo e espalhar essa análise para mais torcedores. Se você chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal. Não seja só um espectador de passagem. Ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu quebrar um jogo ao meio por aqui. E não esquece, me conta lá embaixo nos comentários o que você achou de toda essa situação. A ou B? Deixa sua opinião, sua análise tática, sua visão de arquibancada. O debate de alto nível acontece lá embaixo e eu faço questão de ler tudo por aqui. Um grande abraço, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.